Olá, galera! Bem-vindo ao canal. Neste vídeo, vamos falar sobre injeção de dependências. Bom, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino da notificação. E deixe para dar o like no final do vídeo que eu quero saber sua opinião se você gostou ou não desse vídeo. Vamos lá falar sobre injeção de dependências. O que é injeção de dependências? Injeção de dependência nada mais é do que um padrão de design que separa criações das dependências do seu uso, ou seja, em vez de você criar vários objetos para definir uma dependência, você vai apenas implementar uma interface ou até mesmo uma biblioteca que hoje em dia existe para fazer essa injeção de dependência. Permite que os objetos recebam suas dependências de uma fonte externa. Benefícios da injeção de dependência. Primeiro, você vai ter um aplicativo, um código totalmente modularizado, que facilita a substituição de componente no sistema. Ou seja, se você precisar fazer uma manutenção no código, ou até mesmo implantar novas tecnologias, a injeção de dependência vai te trazer esses benefícios. Facilita na hora de você criar seus testes, e tem uma redução de acoplamento, ou seja, reduz dependências diretas entre as classes. Então, com isso, você consegue ter classes totalmente dependentes e você consegue testar elas individualmente sem precisar estar tudo apenas numa classe. Quais as ferramentas que a gente usa para injeção de dependência? Atualmente existe a biblioteca Dagger. A biblioteca Dagger, ela de gestão de dependência, ela é bem robusta e flexível. Porém, pensando nisso, surge o Hilt. O que é o Hilt? Ele é apenas uma extensão do Dagger, otimizado para Android e facilita na configuração e uso do Dagger em projeto Android. Foi feito justamente para o Android. Como que a gente vai passar pela configuração inicial? Como que a gente implanta essa injeção de dependência dentro do nosso projeto? Primeiro, a gente precisa adicionar as dependências. Eu vou estar deixando aqui o link do doc do Hilt. Basta você clicar, ele vai estar levando diretamente para o doc do Dagger e o doc do Hilt também. Aqui é a biblioteca Dagger. Então você pode estar aqui buscando mais informações aqui, ou até mesmo querendo saber mais sobre a injeção de dependência Hilt, que ela é uma extensão do Dagger. E aqui eu coloquei para levar diretamente para dentro da documentação do Android, onde ele explica um pouco sobre Hilt, sobre como implementar, que esses passos a gente vai estar fazendo aqui nesse vídeo. Eu deixei um breve exemplo aqui, que primeiro a gente precisa implementar a nossa dependência no Gradle, e em seguida a gente pode estar configurando o nosso Hilt. Aqui eu deixei um breve exemplo, que a gente vai estar criando um módulo e até mesmo configurando a nossa aplicação para implementar o application. E aqui eu vou estar deixando o link aqui para você estar clicando e levando diretamente para a documentação. Então, como que a gente vai fazer para configurar dentro do nosso projeto o Hilt? Então, a gente vai abrir aqui o Android. Após abrir o Android, então eu vou sincronizar o projeto. Esse projeto eu vou estar deixando ele aqui abaixo, aqui na descrição do vídeo. E só esperar um pouquinho, aguardar sincronizar, e eu vou estar implementando o Hilt. Bom, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que configurar o ID do Hilt. Então a gente vem aqui abaixo, vamos configurar aqui o ID, e agora vamos implementar aqui a dependência do Hilt. Eu estou colocando a versão 4.8 porque a versão 4.8 é a que eu acho que está mais estável no momento desse vídeo. Pode ser que para frente eu precise atualizar ela. Agora a gente precisa colocar dentro do nosso Gradle Project, inserir aqui a versão do ID 4.8 do Hilt. E após isso a gente vai sincronizar o projeto. Então ele vai fazer o download de todas as dependências do Hilt diretamente na fonte lá do Google, do Dagger. E após ele terminar isso, a gente vai estar configurando o nosso projeto em si. Já terminou de configurar o Hilt, agora a gente vai estar configurando o nosso app. Como que a gente faz para configurar o nosso app? Primeiro a gente precisa criar o nosso módulo. E o nosso módulo nada mais é do que o nosso objeto. Então a gente vai estar criando aqui um módulo. Vou colocar como um app módulo. E aí, como que eu faço agora para mim configurar o meu módulo? Lá no slide eu estou deixando um exemplo de como configurar o módulo. Então, basta eu botar aqui a anotação
E o Hilt ele já tem, por si só, aqui dentro do Dagger, ele já vai identificar que isso aqui é o meu módulo. Então, a partir de agora, eu vou ter que fazer uma outra anotação aqui, que é o meu Staring. E aqui eu vou dizer que ele é um Activity. Activity Component. Então, eu vou dizer que esse aqui é meu componente de uma Activity. Ele vai ser. Então, dentro do meu módulo, eu posso estar configurando os meus providers. O que é meus providers? Nada mais é do que minhas classes que vão ser dependentes, ou seja, aquelas classes que vão ser geradas para outras classes começar a usar o que tem dentro daquela classe. Eu acho que ficou bem, bem complicado, então eu vou estar explicando de novo. O que são meus providers? Meus providers são nada mais do que eu evitar estar fazendo várias classes de providers. Então, com isso, ele vai fazer o Hilt, vai injetar automaticamente essas classes sem precisar eu estar escrevendo elas. Aqui dentro a gente vai estar criando um provider, mas não agora. Primeiro vamos criar o nosso app. O que é o nosso app? A gente vai estar criando o nosso My Application. Como eu falei lá no slide, a gente precisa criar o My Application. Então aqui a gente vai criar uma classe para fazer isso, application. E automaticamente essa classe myApplication, ela tem que herdar de application. Pois isso, eu já tenho a minha aplicação. Agora eu preciso dizer para o Hilt que isso aqui é meu myApplication. Como que eu faço isso? Colocando a anotação de Hilt Android App. Ou seja, ele vai entender que isso aqui é a minha aplicação. E como que eu faço para me ajustar o restante? Aqui, a minha aplicação, ela não vai reconhecer que isso aqui é a minha aplicação, meu application. Então, dentro de manifest, eu vou estar declarando o name. Quem é meu name? Ele já pegou. É o meu config app my application. Então, esse é meu name. Eu já tenho configurado dizendo que a minha aplicação vai iniciar pelo My Application e o Hilt vai fazer as dependências que eu preciso. Então, para ver na prática atualmente como que a gente configura, como que a gente usa o Hilt. Eu vou estar criando uma dependência de repositório e mais para frente eu vou estar explicando o que é um repositório, o que é um view model, o que é um data source. Eu vou estar explicando isso nos próximos vídeos. Mas atualmente eu quero ensinar para vocês o que é o Hilt em si. Então, eu vou estar criando aqui um repository. Como que eu faço para criar uma injeção de repositório? Basta eu dizer que isso aqui é um provider, e em seguida eu vou estar criando uma função. Então, essa minha função vai ser o provider. Como é um carrinho de compra, eu vou estar criando como nome de shopping get repository. Então, com isso, eu já tenho o meu repositório em si. Aí, eu preciso fazer esse meu repositório ele herdar de uma interface, porque essa interface que vai fazer a comunicação com o Hilt. Então, através dessa interface, eu vou estar me comunicando com o meu repositório. E como que eu faço essa interface? Eu vou estar copiando isso aqui, porque por padrão, a minha interface nada mais é do que o meu próprio repository interface, para me identificar que isso é uma interface. Eu não tenho esse repositório ainda, por isso que ele está reclamando aqui. Eu não tenho ele, então eu vou estar criando ele aqui. Eu vou criar uma classe aqui chamada Shopping Provider Repository. Aqui eu já tenho o meu repository. Eu também preciso criar a minha interface repository, né? Então, eu vou estar criando aqui a minha interface. Clicando do lado direito, né? Vou explicar novamente, que eu acho que eu fui rápido. New. Vai em Kotlin Class. Clique em Interface. E aqui, por fim, para diferenciar que isso aqui é uma interface, eu vou estar dizendo que isso aqui é uma interface.
Então, eu já tenho minha interface e eu tenho meu repository. Agora eu preciso injetar esse repository, o Hilt dentro do meu repository. Então, como que eu faço para me injetar? Inject. Eu coloco essa anotação inject constructor e digo que aqui dentro, se eu quiser passar alguma construção, no momento eu não vou estar passando nada, e digo que eu preciso implementar a minha interface. Então, eu vou estar implementando minha interface. E vocês podem ver que ele já vai reconhecer minha interface. Então, basta eu dar-lhe aqui um return e eu digo que aqui é o meu repository que eu vou retornar. Então, com isso, eu já tenho configurado o meu Dagger e já tenho configurado o meu repository. Então, toda vez que eu criar uma função aqui dentro, eu vou estar podendo injetar ela já de forma automática, sem precisar criar uma classe para poder fazer isso. Então, ele vai estar fazendo diretamente os meus providers aqui. Após isso, a gente precisa colocar anotação nas nossas activities, para ele identificar que as nossas activities agora vão ser injetadas. Qual é a anotação que eu tenho que colocar? Android endpoint. Então, todas as minhas activities, eu vou ter que colocar essa anotação. Ah, mas eu só preciso colocar nas activities? Não, eu tenho que colocar também nos fragments. Ou seja, toda vez que eu criar um fragment, eu vou precisar colocar essa anotação. Porque senão meu Hilt não vai reconhecer essa classe. E no momento que eu for andar por uma classe que não tem essa anotação, o meu app simplesmente vai fechar, vai crashar. Então, para evitar isso, a gente precisa deixar tudo configurado. Agora eu vou estar buildando aqui. É só selecionar aqui o emulador. Cadê? SDK. Só aguardar o build. E com isso a gente já tem todo o nosso Hilt configurado dentro do nosso projeto. Então, quando a gente precisar criar uma nova função que a gente precisa injetar dentro do nosso ViewModel, o nosso repository, a gente já vai ter acesso ao repository em si. Então, com isso, a gente já tem injetado tudo o que a gente precisa. Como eu abri o Android agora, ele vai abrir o emulador, vai demorar um pouquinho. Mas eu creio que deu para entender bem o conceito que é de injeção de dependências. A injeção de dependência ela vem para facilitar e te tornar o teu app totalmente modularizado. Então, com isso você consegue tirar algo que você não quer, ou se você, por exemplo, eu decidi que eu preciso desacoplar todas as minhas APIs de Firebase agora para AWS. Então eu parei de usar o cloud do Firebase e agora eu vou usar do AWS. Então basta eu vir aqui no provider e mudar a minha interface, o meu provider. E isso facilita para mim até mesmo na hora de manutenção de código, na hora de eu inserir algo novo dentro do app, até mesmo na hora de fazer os testes unitários. Então, para fazer os testes unitários, eu só preciso injetar o Hilt, pronto, eu já tenho todo o meu app ali, de forma fácil e prática. Percebo que ele continuou com o mesmo comportamento, porque a gente não criou comportamento nenhum, mas agora a gente está com a injeção de dependência já configurada. Eu vou estar criando aqui a nossa barra de configuração, aqui de navegação. Existem duas formas de configurar isso. A primeira seria configurar fragment por fragment, mas como eu falei, a Activity ela pode ter vários fragments, então fica trabalhoso tu ter que configurar Tobar em todos os fragments, ou você pode usar apenas na Activity que está amarrando esses fragments e definir qual a navegação que cada uma vai ter. Bom, para fazer isso, a gente tem que vir aqui no bind. Então, como que eu faço para criar uma toolbar? Basta eu escrever aqui toolbar. Eu tenho essas duas, a do próprio Android e a do Material, do App Component. Então, eu vou estar usando essa aqui que é do Android X. Eu vou estar dizendo que a largura dela vai ser da largura da tela. E aqui eu vou estar atribuindo ela a altura padrão, que é ATR barra action bar size. Então, com isso, eu já tenho
a minha barra de navegação. Percebo que ela já está aqui. Ela está na altura padrão, que é de todo o Action Bar Size. Então, essa anotação aqui, essa altura, ela é padrão para todos os apps que usam o padrão Android. Então, agora eu preciso dar uma cor, um estilo, para ela não ficar totalmente diferente do que a gente guarda, né? Então, eu vou dizer aqui que o backcolor dela vai ser da nossa cor primária, então percebo que ela já apareceu aqui. E vou dizer que ela vai ter uma elevação aqui, uma pequena elevação para dar um destaque nela, de 4dp. Então, ela vai ter uma pequena elevação e vai dar um destaque. Eu vou configurar o estilo dela. Como que eu configuro o estilo da minha Action Bar? Eu preciso colocar app test title test appearance e atualmente eu não tenho um estilo definido, então eu vou definir um estilo para ela. Como que eu faço para criar um estilo? Eu preciso vir aqui em Values, clicar do lado direito e dizer que eu vou criar um style. Pronto, criei um estilo. Como que eu vou criar o meu estilo em si? Primeiro eu preciso criar style e eu preciso definir o nome do tamanho, vamos dizer assim, o tamanho da minha fonte em si. Então, eu vou dizer aqui, eu vou criar um label bold, dizer que ela vai ser do tamanho 20, e agora eu vou definir as propriedades dela. Então, a propriedade dela, a primeira propriedade, é dizer que ela é bold. Então, teste. Teste Android Style. E aqui eu vou dizer que ela é bold. Aí eu abro a tag de novo. Então, agora a minha label é bold. Então, eu preciso definir mais uma propriedade para ela, que é o tamanho. Como que eu defino o tamanho dela? É test size. E aqui eu defino o tamanho dela, que é de 20sp. Então, eu já tenho um estilo para minha letra, que ela é de 20sp. Só que essa aqui é a minha label bold, né? Eu vou estar criando mais estilos aí para frente, mas agora eu vou estar criando apenas esse. Então, eu preciso criar um estilo novo, que seria o estilo da minha toolbar. Como que eu vou chamar ela? Toolbar title. Eu vou colocar aqui, por padrão, geralmente a gente coloca a label, né, que é para a gente definir futuramente se é que é para a gente definir futuramente se essa label ela vai se alterar. Então, com isso eu já tenho o meu title. Só que ele aqui, eu preciso herdar disso aqui, os componentes dele. Então, para mim herdar o componente dele, eu só preciso dizer que é o parent. E aí, aqui eu coloco a minha label. Pronto. Todos os componentes que eu colocar aqui dentro desse meu bold, ele vai herdar dentro desse meu toolbar. Ah, mas por que que tu criou então um toolbar title? Justamente para me definir a cor, porque lá é apenas a propriedade do meu texto. Então eu preciso definir um item e dizer que o meu teste color, por o fundo ser laranja, percebo que o branco ele se destaca mais, né? Então a gente vai estar definindo como branco. Então a cor da minha toolbar vai ser branco. E aqui eu defino teste. Eu vou definir onde ela vai ficar alienada. Então, eu vou colocar ela como no início, mas eu posso estar alterando ela para o centro, para o fim, ou para qualquer lugar. E aqui dentro, a gente vai apenas acrescentar a, a propriedade, né, nosso estilo. Então, basta colocar @style, ponto. Em vez de label, a gente vai colocar toolbar. Pronto. Agora a gente já colocou o nosso estilo dentro da nossa toolbar. Ah, mas só isso aí já resolve o problema? Não resolve. A gente precisa configurar que o nome, a navegação, as coisas entre si de como vai funcionar dentro dos nossos fragments. Como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente precisa definir
Vou colocar aqui config, eu vou criar uma função config toolbar para não ficar tudo dentro do nosso onCreate. Então, basta eu clicar um Alt Enter, ele já me dá essas opções aqui. Vou criar uma função nova. Dentro dessa função, eu vou adicionar o meu setting suporte action bar. E aqui dentro eu vou estar passando o meu bind do action bar. Então, eu não defini um ID, percebo que ele não está aparecendo, então eu tenho que vir aqui e definir um ID. O meu ID vai ser toolbar. Acho que é só isso já é suficiente. Vou colocar login, que é para definir, que é do login ou que é do home. Então, toolbar.login, ele já aparece aqui para mim. Se eu buildar o meu projeto, ele vai aparecer apenas o nome do meu app, mas não é o comportamento que eu quero. Eu quero um comportamento de que o meu navgraph, no momento que eu defino a minha label, eu quero que ela apareça como título na minha toolbar. Então, como que eu faço isso? Para me fazer isso, eu tenho que fazer uma configuração da minha toolbar. Percebo que ele está aparecendo aqui, ó. Então, quando eu navegar para criar conta, não mudou criar conta aqui. E eu não tenho a setinha de voltar. Então, para me configurar isso, eu preciso estar configurando a minha toolbar. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou estar definindo aqui a configuração da minha toolbar, que é do meu nave. Eu vou chamar de nave controller. Então, do meu nave controller, eu vou pegar o meu bind, ponto. Eu vou pegar o meu fragment em si, que está dentro do meu login, que é esse fragment container view. Então, eu vou estar pegando ele. Opa, eu vou estar pegando os fragments dentro dele. E agora eu vou estar pegando os fragments. Get fragment. Aqui eu vou dizer para ele que o meu navhost é um navhost fragment. Então, todos os meus fragments que eu passar aqui dentro, eu tenho que passar o meu nave controller. Então, eu já tenho o meu nave controller. Então, toda vez que eu passar por um fragment, eu vou pegar o meu nave controller daquele fragment. Agora, a gente precisa configurar o nosso app bar. App bar configuration. Então, para configurar ele, a gente só precisa passar o nosso nave controller.graph. Então, já está passando aqui dentro o nosso nave controller.graph. Agora a gente só precisa adicionar ao nosso action bar. Ele tem uma função aqui que é o setup action bar controller, tá aqui. Então, dentro dele eu vou estar configurando todo o meu nave controller, meu action bar. O que eu preciso passar nele? Meu nave controller, ele já está dizendo ali, e meu app bar configuration. Mas eu não coloquei aqui isso aqui para receber meu app bar. Então eu vou estar definindo aqui, criar uma variável. Eu vou dizer que é o meu app bar configuration. Então eu vou dizer que aqui essa variável vai receber o meu app bar configuration. E aqui eu só preciso passar ele. Então aqui eu já estou configurado, já estou adicionando o meu action bar com o nave controller. Mas só isso aí é suficiente para a gente tá pegando o destino, adicionando os títulos, ou até mesmo configurando, no caso do login, a gente não quer que ele tenha seta de navegação. Então a gente precisa criar uma interface ou configurar um listener para ele. E como que a gente configura esse listener? Basta clicar aqui em nave controller, pegar de novo, ponto add destination change listener. Então, com isso a gente já tem um listener. Como que eu faço para mim estar adicionando isso? Aqui, por padrão, ele já tem uma implementação ali de um listener nave controller. Eu vou estar colocando aqui chamando de destination. E agora eu vou dizer que aqui dentro eu vou fazer a configuração do meu destino.
Então, como que eu faço isso? Ah, é bem simples, basta criar um quando meu destination.id, ele for meu r.id.login, porque o login é o único que eu não quero que apareça, né? Ele não está achando porque falta importar o R, então eu vou estar importando ele, ponto .login. Então, aqui dentro do meu enquanto, o que que eu vou querer que faça? Quando o meu suporte action bar ele for diferente de nulo, no Kotlin, para a gente fazer a questão de diferente de nulo, basta colocar a interrogação antes do ponto. Então, se ele for diferente de nulo, eu seto no display home enable, digo que o display é falso. E após fazer isso, eu digo que o meu mbind.toolbar login.navigation navigation icon, ele vai ser nulo. Então ele vai ocultar esse display home, ele vai como se tornar falso, e o meu navigation ícone vai se tornar nulo, não criando cache em memória. Então com isso eu vou estar, para os demais, né? Eu vou estar configurando a seta. Eu vou seguir o mesmo comportamento ali, o suporte action bar ponto set display. Só que agora eu vou dizer que nas outras telas, nos outros fragments, eu vou ter a toolbar com configuração da setinha de voltar. E aqui dentro eu vou estar colocando meu mbind ponto meu toolbar ponto set navigation icon. Eu não tenho ícone agora, eu vou estar adicionando ele. Como que eu coloco o ícone da setinha de voltar? Basta eu vir aqui em Resources, que é nessa pasta res, em Dribble, clicar do lado direito, New, e aqui a gente tem, ó, vetor asset. O Android por padrão, ele já tem algumas... O Android por padrão, ele já tem alguns ícones. Então, para mim estar configurando esses ícones, basta eu estar digitando aqui Iron, e aqui ele vai me dar algumas setas, ó, para frente, seta... Tipo, eu posso estar colocando qualquer uma. Eu vou colocar essa porque essa já é padrão. E aqui eu vou definir ela como Iron. Como é um ícone, a gente costuma colocar no início como IC, né? Então, Icon back, que é de voltar. E aqui eu dou um finish. Então, ele já adicionou meu ícone aqui. Após a gente ter adicionado o ícone, a gente vai estar colocando ele aqui. Então, a gente precisa dar um set navigation icon.r, .dribble, que fica dentro da pasta Dribble, e dizer que a gente vai adicionar o nosso ícone de voltar. Após a gente adicionar o nosso ícone de voltar, a gente precisa definir o que, que vai acontecer quando o usuário clicar nesse ícone. Então, a gente vai pegar o bind novamente de nossa toolbar, ponto toolbar, e vai dizer que o meu section navigation click listener, ele vai simplesmente voltar. Ele vai desempilhar a nosso fragment. Então, toda vez que ele estiver navegando, ele vai desempilhar o nosso fragment. Então, no momento que eu clicar no ícone, como eu expliquei, a Activity ela funciona da seguinte forma. Quando a gente starta uma Activity sem finalizar a outra, ela empilha. A mesma coisa acontece com o Fragment. Se eu não destruir ele, ele vai ter o próprio ciclo de vida dele. Então, com isso, ele fica empilhando. Ele vai empilhando tela em cima de tela. Ah, mas você fez toda essa configuração para fazer a barra de navegação, mas não ajustou o nome. O nome, para a gente ajustar, basta a gente vir aqui. Eu vou estar fechando essa função aqui, pulando aqui. Então, aqui embaixo, eu vou estar importando. Você aperta Ctrl O. O Ctrl O vai abrir isso. Então, eu vou dizer on support navigation. Tá aqui.
Então, vou dizer que dentro da minha navegação, em vez dele retornar isso aqui, eu vou estar instanciando novamente meu nave controller. Então, para me instanciar meu nave controller, eu vou ter que criar aqui uma variável de nave controller, fazer ele receber aqui o meu nave host. Eu poderia fazer por find by ID, mas eu vou estar fazendo por aim, que é a mesma coisa. Então, eu já tenho meu nave controller aqui dentro. E aqui eu vou retornar meu nave controller. Eu vou estar apagando aqui. Então aqui eu vou estar botando no meu Find Navigation, Navigate Up. E dentro do meu Navigate Up eu vou estar passando meu App Bar Configuration. Ou ele simplesmente vai fazer a navegação normal. Ele está reclamando porque o meu Find precisa importar. Então eu importei ele aqui. E agora eu vou estar buildando novamente. Eu não precisei colocar em todos os meus fragments, fazer a configuração para colocar a minha toolbar. Coloquei apenas na activity que amarra todos esses fragments e ele já vai aparecer automaticamente na barra de cima. Depois de buildar aqui, a gente percebe que aqui não mudou nada porque é a nossa barra de login. E aqui está com o nome do app porque dentro do nosso NavGraph a gente definiu que o nome é o nome do app. Então, no momento que eu clicar em criar conta, percebo que ele já mudou e eu já tenho minha navegação dentro dos meus fragments. Ó. Se eu clicar na setinha de voltar, ó, eu consigo navegar entre eles. Então, vou clicar aqui no voltar e percebo que agora a gente já tem a injeção de dependência e também já configuramos a barra de navegação do login. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu expliquei um pouco sobre injeção de dependência. A gente vai estar usando para mais vídeos à frente. Se você gostou realmente, deixa o like no vídeo. Se você teve alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu vou estar respondendo os comentários. E se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever. Eu percebi que a maioria das pessoas que assiste vídeo ainda não é inscrito no canal. Então, se você não é inscrito, pode se inscrever e assinar o sino da notificação. Os vídeos à frente eu vou estar explicando sobre ViewModel, sobre arquitetura de componente, arquitetura de software. Existem muitas coisas, muitos conceitos que são básicos para poder a gente estar caminhando mais à frente. E obrigado e até a próxima.